E o presidente Alessandro Barcelos, ainda antes do jogo, confirmou diversas informações sobre busca do Inter por um psicólogo, sobre reforços, sobre permanência de Felipe Becker e Magrão e também de diversas outras situações. Além disso, também quero te falar sobre Roger Machado, que após jogo, após o empate, também dentro da entrevista coletiva, confirmou algumas situações, falou e fez uma análise também sobre a partida, e eu quero te trazer também esses destaques no dia de hoje. Além disso, quero te falar também sobre Rafael Santos Borré, autor do gol do empate contra o Bahia, ele que falou também na saída do gramado sobre o gol do Inter e sobre esse momento de reconstrução novamente do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa noite, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e mais com o TN na zona, que é trazendo as principais atualizações do Internacional após o jogo. O Inter que empatou por 1-1 contra a equipe do Bahia. E no vídeo de hoje eu quero te falar exatamente por todas essas atualizações que a gente teve após o jogo. Só antes, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também aqui o sininho de notificações. Pois bem, o Inter que hoje foi a campo contra a equipe do Bahia, um jogo onde a maioria dos colorados estava ali com uma autoestima muito baixa, principalmente depois das duas eliminações da Sul-Americana e Copa do Brasil. O Roger Machado que veio com algumas alterações interessantes, colocando o Bernabé novamente, colocando o Gabriel Carvalho pela primeira vez entre os titulares, e o Inter que faz um primeiro tempo ali, os primeiros 20 minutos muito ruins, tanto que toma um gol numa bola parada, que é uma das grandes problemas do Internacional até aqui, a bola parada defensiva, assim como ofensiva, e a partir do gol o Inter melhora e tem um segundo tempo até muito mais interessante. Mas o que eu quero começar aqui falando com vocês e trazendo algumas informações para ti é primeiro para falar sobre o que aconteceu antes do jogo. Porque o presidente Alessandro Barcelos, pela primeira vez, depois das duas eliminações, foi aos microfones. Depois da eliminação para o Rosário Central, para a Sul-Americana, foi a primeira vez que o Alessandro Barcelos falou, e foi, por exemplo, na Rádio Gaúcha no Show dos Esportes. A partir disso, o presidente Alessandro Barcelos foi questionado sobre diversas situações e é o que eu quero te trazer aqui, sobre alguns questionamentos e algumas coisas que ele falou. Primeiramente, ele trouxe um ponto que o Inter ainda briga por esse Campeonato Brasileiro. Óbvio, você vai falar, bom, o Inter briga pelo título do Brasileirão, hoje o líder é o Botafogo com 40 pontos, o Inter tá com 20, são 20 pontos em relação ao Botafogo. A gente sabe, o Inter tem 5 jogos a menos. Se porventura ganha esses 5 jogos a menos, fica, por exemplo, ainda a 5 pontos do Botafogo. Isso é verdade, realmente. Vírgula. Ainda assim, o presidente Alessandro Barcelos, entende que, devido ao fato, agora o Inter saiu de 2 competições, a logística do Inter está muito prejudicada, e aí ele citou um exemplo do jogo contra o Botafogo, onde uma viagem normal para o Rio de Janeiro, tendo o aeroporto de Porto Alegre, seria de 1 hora, e foi uma viagem que durou, por exemplo, 8 horas, porque teve que envolver ônibus, teve que envolver o Inter ir para outro aeroporto, e ele disse que também isso é algo que vem desgastando os jogadores. E só para trazer também um outro exemplo prático agora, o Inter sofreu novamente essa situação logística após o jogo contra o Bahia. Porque devido à situação climática, o Inter não vai conseguir sair da Bahia agora para Canoas. O Inter vai ter que dormir em Bahia. Amanhã pela manhã o Inter pega um voo até Canoas. De Canoas vai até Porto Alegre para tarde treinar no CT Parque Gigante para fazer um trabalho regenerativo. O Inter pela primeira vez em muito tempo também, desde as enchentes na verdade, o Inter vai ter uma semana inteira para conseguir preparar a equipe até o jogo do fim de semana contra o Palmeiras. O jogo, inclusive, que possivelmente o Palmeiras deve colocar time reserva porque vai estar em meio à Copa do Brasil, que está enfrentando o Flamengo. Ou seja, o próximo jogo que o Inter tem, que é no estádio Beira-Rio, que é contra o Palmeiras, e vai pegar uma equipe reserva e também com algumas novidades. Isso quem disse foi também o presidente Alessandro Barcelos, que disse que alguns jogadores devem retornar de lesão. Jogadores como Fernando, Thiago Maia e Wanderson. 3 atletas que a gente cota sempre entre os titulares. Fernando na zaga, o Thiago Maia no meio e também, obviamente, o Wanderson atuando na função do Wesley ou, enfim, na função também aberto pela direita. Uma outra coisa que o presidente disse também é que o Inter busca um psicólogo, que foi um assunto muito abordado depois dessas duas eliminações, que o Inter precisa de um psicólogo para melhorar o mental dos jogadores. E o presidente disse que procura sim, que a direção no Internacional já está trabalhando para também contratar um psicólogo para, obviamente, melhorar os jogadores, essa parte anímica e toda essa parte psicológica.
Outra situação também foi sobre a garantia de Felipe Becker e Magrão. Ele disse que nesse momento são dois, obviamente, todos estão sob avaliação. Inclusive, ele garantiu a permanência do Becker e do Magrão, mas ele deu a entender que ainda está sob avaliação. A gente sabe que tanto o Magrão quanto o Becker são dois profissionais que estão sofrendo uma pressão muito forte por pares do próprio presidente Alessandro Barcelos da parte política, né? Alguns movimentos que compõem a gestão querem a demissão dessas duas pessoas. E até por isso o presidente não confirmou 100% se eles vão continuar ou não, mas a priori tanto o Becker quanto o Magrão continuam no Internacional. Outra situação também que ele disse é sobre saídas. Vão acontecer saídas no Internacional, mas ele disse que ainda não tem nada encaminhado. E aí falou de Arangues, especificamente dizendo que já tinha notícia que em algumas horas ele rescindiria o contrato com o Inter, e não é verdade. Sim, existem possibilidades de saídas, inclusive a do Arangues, mas ainda não existe nada encaminhado. E sobre reforços, que é o tópico mais importante, ele disse que o Inter vai fazer contratações, porque agora o Inter trouxe um novo treinador, e a partir da chegada desse novo treinador surge uma nova ideia, e como esse elenco foi montado pelo Eduardo Cudê, que tinha uma outra ideia, ele precisa trazer jogadores capacitados para exatamente ter as ideias do Roger Machado. Então, se o Roger pedir, por exemplo, um lateral direito, um zagueiro, um meia, um atacante, um cara de lado, né, um primeiro ou segundo volante, o Inter vai buscar. E aí o presidente Alessandro Barcelos falou em reforços pontuais, ou seja, não só reposições, mas também reforços, né, que o técnico Roger Machado também ache interessante. Foi mais ou menos o que disse o presidente Alessandro Barcelos ainda antes do jogo contra o Bahia. Indo agora para o pós-jogo contra o Bahia, sobre o que disse o Roger Machado. E ele falou algumas questões, né? Ele disse que o Inter mereceu vencer o jogo, principalmente no segundo tempo, isso é verdade, o Inter teve chances, só o Ener Valencia teve 2 chances, que é um jogador que não vem tendo, por exemplo, bons jogos nas últimas partidas. Mas ainda assim ele disse que o Inter teve um aproveitamento legal. Ele disse que as substituições que ele fez manteu a intensidade da equipe até o Inter empatar. Ele disse que fez um ajuste no intervalo e deu para ver isso muito notório, porque o Borré começa o jogo como ponta direita e o Gabriel Carvalho centralizado. Isso não dá certo, e aí em determinado momento do jogo ele faz esse ajuste, que é colocar o Rafael Santos Borré junto com o Valencia, fazendo ali um trabalho de flutuação pelo meio e colocando o Gabriel Carvalho aberto, mas com uma espécie de um meia ponta, exatamente como era, por exemplo, o Maurício no Internacional. E a partir disso o Inter tem uma melhora, não só no finalzinho do primeiro tempo, mas também no início do segundo tempo. O Inter consegue criar muito mais com o Borré jogando centralizado e também com o Gabriel Carvalho jogando com uma espécie de meia ponta. Sobre o Borré, também disse isso na entrevista coletiva. Na verdade, o Borré, nos últimos 6 jogos pelo Inter, já tem 4 gols marcados, só para vocês terem uma ideia. Ele não esteve presente nos 2 jogos contra o Juventude, não conseguiu estar presente no jogo de ida também contra o Rosário Central, mas esteve presente no jogo contra o Rosário Central no estádio Beira-Rio. E o Borré falou exatamente sobre esse momento agora de reconstrução no Internacional, que esse empate, né, e aí ele falou que foi um empate de muita entrega, de muita vontade que o time teve. Mas o Borré, inclusive na hora do gol do Bahia, é um dos jogadores que ficaram mais indignados. Porque assim como o Rocher, ele tem uma característica mais, né, uma característica um pouco mais de colombiano, de um jogador um pouco mais enérgico, assim como é, por exemplo, o caso do Sérgio Rocher, uruguai. Já diferente do Valencia, que é um jogador que tem, assim, um sangue, assim, um pouco mais calmo, é um cara, né, que tu vê que é um pouco mais frio. O Borré não, é um cara muito sanguíneo, e ele estava externando muito após esse empate que o Inter teve, que é um empate muito comemorado, porque foi um empate que pelo menos não só trouxe uma segurança no Inter hoje na tabela. O Inter tem 20 pontos dentro do Campeonato Brasileiro, tem 5 jogos ainda para fazer em relação a outros times no Brasileirão, e é um empate que também dá uma tranquilidade, porque dá para ver que o Inter jogou muito mais. Jogou mais em relação a ele mesmo nos últimos jogos, e isso também deu uma tranquilidade, e o próprio Roger Machado falou sobre isso, que melhorou o anímico dos jogadores esse empate, porque eles viram que eles melhoraram em relação a eles mesmos, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreva, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!